Glória a Deus. Bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Podei vos assentar em nome de Jesus. Para mim é um grande privilégio estar aqui nessa manhã e ministrar a palavra do Senhor. Obrigada. Cuidado com o que você pede a Deus. Eu pedia para o Senhor, leva-me mais fundo. Leva-me mais fundo, leva-me mais profundo. Eis-me aqui, usa a minha vida. E o Senhor falou, então você quer isso? Então tá bom. Eu vou preparar oportunidades para isso acontecer. Então muitas vezes a gente louva, a gente canta, a gente ora, a gente pede coisas ao Senhor. Mas quando a oportunidade aparece, a questão é, você está preparado? Você está preparada para ser usado com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, com aquilo que você pede para Ele? Amém? Eis aqui a minha vida. Que o Senhor possa usar a minha boca, a minha vida, que o Espírito Santo possa usar a minha boca nesta manhã para ministrar a palavra dEle. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Que ela possa falar aos seus corações nesta manhã. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. O título desse capítulo diz, A Descida do Espírito Santo. Diz assim a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, todos reunidos. De repente, veio do céu um som como vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar línguas segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Versículo 5. Eu vou pedir que desligue esse ventilador aqui, que as páginas da Bíblia estão voando. Versículo 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir naquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar a sua própria língua. Estavam todos, pois, atônicos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossas próprias línguas maternas? Pois partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha e Egito, e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que assim residem, tanto judeus como prosélitos, crenteses e arabios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônicos, perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Versículo de número 14. Então se levantou Pedro com 11 e ergueu a voz, advertindo estes homens, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disso e atentai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, pois vindes pensando esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio de Joel, versículo de número 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, receba essa palavra, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você recebe? Amém. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Recebe aí, jovem. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e
profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? No domingo passado, o apóstolo ministrou aqui sobre a igreja primitiva, que está no capítulo 1. A igreja primitiva, ela recebeu uma promessa de Jesus. Então, por isso, eu quero que você abra comigo em João 14. João, capítulo 14, versículo 16. Abre aí comigo. Jesus diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Não vos os deixarei órfãos, eu voltarei. Vós outros, ainda que por um pouco e o mundo não verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também viverás. Vá lá para o versículo 25. Diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus ainda estava com eles. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa é a promessa de Jesus. Amém? Agora vá lá em Lucas. Lucas 24, capítulo 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49. Diz assim, Jesus está dizendo: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, essa é a promessa de Jesus para a igreja primitiva. Jesus ainda estava com eles. Jesus, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita na Páscoa. Jesus ainda fica, depois que ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias na terra, ele aparece para os seus discípulos. E nisso que Jesus está ali na terra, junto com os seus discípulos, Jesus está para subir aos céus. Então, quando Jesus está para subir aos céus, ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, eu vou subir aos céus, eu vou embora, eu vou voltar ao Pai. Então imagina qual era o sentimento daqueles discípulos. Eles caminhavam com Jesus, eles tiveram experiências com Jesus, eles viram todos os milagres, o poder de Jesus, o Pai operando sobre a vida de Jesus. E aí Jesus diz para eles: eu estou indo. Imagina o sentimento daqueles discípulos. Num grau menor, é como se o apóstolo chegasse para nós e dissesse assim: olha, eu estive até um momento aqui com vocês, mas olha, pastor, eu tô indo. Segura a bronca aí da Efrata. Segura a bronca aí da igreja. Tá nas suas mãos, tá nas mãos dos meus discípulos. Eu tô indo embora. O Pai me chamou. Imagina, Deus levar o nosso apóstolo. Então era mais ou menos isso. Imagina o sentimento daqueles discípulos. Mas aí Jesus diz assim para eles: olha, não tenham medo. Eu vou. Mas o Pai enviará outro igual a mim. Essa raiz, o significado da raiz da palavra. Outro igual a mim. Ou seja, o Espírito Santo, ele é tão poderoso quanto Jesus. Ele é Deus. E Jesus diz assim: sabe esses milagres, André, que eu fiz? Você fará milagres maiores do que eu. Sabe essas obras, Angélica, que eu fiz aqui na terra?
Através do meu Espírito Santo, você fará obras maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é tão poderoso quanto Jesus. Mas aí, eu fiquei pensando, quando eu estava estudando sobre essa passagem, sobre o Espírito Santo, sobre revestimento de poder, é interessante que nós temos muita reverência quando falamos de Deus. Até pessoas que não são convertidas, que não estão aqui dentro da igreja, que não frequentam a igreja, que não está aqui junto com você, comigo, mas pessoas que estão lá no mundo, mas têm o conhecimento de Deus, sabe que Deus existe, sabe que Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando você fala de Deus, essa pessoa tem reverência. Ela tem reverência. Ela pode até não ter relacionamento com Deus, ela pode não ter intimidade, mas ela reconhece a existência de Deus e ela tem reverência quando se fala do nome de Deus, assim como Jesus. As pessoas do mundo, elas podem não ter intimidade, elas podem não ter relacionamento com Jesus, elas podem não conhecer Jesus a fundo, mas quando você fala assim, você conhece Jesus Cristo? Você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? Sim. Alguns dizem, não, Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, no Natal. As pessoas sabem de Jesus, as pessoas conhecem de Jesus. As pessoas têm linguajares que elas não são cristãs, não estão aqui, mas elas têm o hábito de falar sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, irmão. As pessoas têm esse hábito. Por quê? Porque elas sabem que Jesus existiu. Elas conhecem a existência de Jesus. E elas têm uma reverência. Mas e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo de Deus? Sabe, Jesus foi, mas Ele deixou para mim e para você o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele é a pessoa de Deus. Ele é uma pessoa. Como que você pode afirmar isso? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é. Mas como? Não está assim explícito. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas nós podemos ver evidências na palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Eu e você, nós podemos entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Em Efésios, a palavra também diz que o Espírito Santo, ele distribui dons à sua igreja conforme ele quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele se entristece. Ou seja, somente uma pessoa tem sentimentos. Ele se entristece, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele tem vontade porque ele distribui os dons à igreja segundo a sua vontade. Ou seja, ele tem vontade, somente uma pessoa pode ter vontade. Então, nós vemos vários versículos na Bíblia que confirmam que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele é a pessoa de Deus. Eu quero te dar aqui algumas referências rapidamente. Só você que gosta de anotar, porque eu gosto. Eu tenho meu caderninho de anotação e eu gosto de anotar. Gosto depois de ler os versículos. Então você que está anotando, anote essas referências sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ensina. João 14, 26. O Espírito Santo, ele testifica. João 15, 26. O Espírito Santo, ele nos guia. Romanos 8, 14. O Espírito Santo, ele fala. 1 Coríntios 2, 13. O Espírito Santo, ele nos instrui. João 16, 13. Ele se esforça. Gênesis 6, 3. Ele ordena, Atos 8, 28. Tá conseguindo anotar? Não. Ele envia trabalhadores, Atos 3. Nós vamos passar por essa passagem. Ele chama, Apocalipse 28, 17. Ele consola, João 16, 7.
João 16:7. E ele trabalha 1 Coríntios 12:11. Essas só algumas referências sobre o Espírito Santo. Mas você pode estudar na sua casa sobre a pessoa do Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, como ele age na igreja, como ele age na vida do cristão, como ele age nas pessoas no mundo, como ele leva a conversão, ao convencimento do pecado. Você pode ver tudo isso. Amém? Então, quando Jesus ele promete à sua igreja, ele está prometendo o Espírito Santo, que é justamente esse Espírito Santo que eu falei para você rapidamente. É o Espírito Santo que nos daria capacitação. Quando olhamos, o apóstolo estava pregando esses dias, e ele disse assim, olha, quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha no retrovisor do tempo, isso nos causa tristeza. Por quê? Porque quando você lê Atos, você já leu Atos, pastor? Quando você lê Atos, você vê uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença. Você vê homens que não tinham medo de pregar a palavra do Senhor. Você vê homens que não tinham medo de falar sobre Jesus, que não tinham medo de ser testemunha de Cristo. Homens que eram presos, que eram açoitados e que não tinham medo. A palavra diz que eles prendiam eles, açoitavam eles, e quando eles eram soltos, você acha que eles ficariam murmurando, reclamando? Ah, Jesus, o que é isso? O Senhor nos deixou aqui, o Senhor nos deixou aqui para pregar a Tua palavra, para continuar a Tua obra, mas assim, Jesus, nós estamos sendo açoitados, nós estamos sendo presos, estamos passando por situações de adversidade. E aí, Jesus? Eu achei que andar contigo era ter glória, era ser rico, era ser próspero. Eu não achei, Jesus, que andar contigo era sofrer perseguições, era ser preso, era ser açoitado. Eu não achei, Jesus, que andar contigo era sofrer por causa do teu nome. Porque o Senhor não disse antes. Se o Senhor tivesse dito que te servir era assim, eu teria caído fora. Eles não diziam isso. A Bíblia diz que eles eram presos, açoitados, perseguidos. E sabe o que eles faziam? Você sabe o que eles faziam? Eles glorificavam a Deus. Eles glorificavam a Deus. Com alegria, com júbilo, eles glorificavam a Deus. Sabe como nós podemos fazer isso? Só se você estiver cheio. Só se você estiver cheio da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem a presença de Deus, você não consegue glorificar a Ele. Em meio às suas lutas, em meio às suas diversidades, em meio ao deserto, sem a presença dEle, você não conseguirá. Um verdadeiro adorador, ele só adora porque ele está cheio da presença de Deus. É fácil. É fácil adorar quando tem dinheiro no bolso. É fácil adorar quando a gente tem saúde. É fácil adorar quando Deus abre uma porta de emprego para você. É fácil adorar quando dá tudo certo. Mas e quando a porta se fecha? E quando a doença vem? E quando falta o dinheiro? Aí é que nós mostramos do que nós estamos cheios. Se estamos cheios de nós ou se estamos cheios dele. Porque se estamos cheios dele, mesmo em meio às tribulações, você adora. Sabe por quê? Porque você entende que veio dele.
veio dele. É como Jó diz: quando eu nasci, quando eu saí do ventre da minha mãe, o que eu tinha? O que é que você tinha quando você nasceu? Nada, nem roupa. Você veio ao mundo sem nada. E quem te deu tudo que você tem hoje? Ah, não, foi pela minha capacidade. Não foi. Sabe por que não foi? Porque se Deus quiser tirar o ar que você tem no seu pulmão, Ele tira. Se Deus quiser tirar a sua vida, o sopro de vida de dentro de mim, dentro de você, Ele retira. Porque Ele é o dono da vida. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está respirando? Sabe por que você levantou? Sabe por que você abre a sua boca e você pode glorificar a Ele? É porque Ele quer, é porque tudo veio dEle, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, é por Ele, não é por mim, não é por você, é por Ele, é para Ele. Oh, aleluia! Quando você entende isso, você é grato até pelas simples coisas da vida. A gente olha para o povo de Israel no deserto. O que aquele povo fazia, minha gente, se não murmurar e reclamar? E o apóstolo estava pregando aqui na terça. Eles olhavam para quem? Para Moisés. Mas quem tirou eles do Egito? Foi Moisés? Não, foi Deus. E quando Moisés se ausentou do meio do povo e demorou a voltar, eles levantam outro Deus. Idolatria. Eles mostram o que estava no coração deles, que era o homem e não Deus. Nós precisamos aprender a ser grato, a glorificar a Deus até pelas pequenas coisas. Por quê? Porque você não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Eu não merecia subir neste altar. Nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje. Mas é porque Ele quer. É porque Ele quer. Então quando você é grato, até quando você levanta da sua cama e diz: glória a Deus, que eu estou vivo, que eu respiro, que eu tenho uma casa, que eu tenho uma família, que eu tenho um emprego. Mas sabe o que a gente faz? Ah, mais um dia. Mais um dia que eu vou ter que trabalhar. Mais um dia que eu vou para aquele emprego chato, aquele chefe chato, ganhar aquele emprego, aquele salário pouco. Mais um dia. Você não está valorizando o que Deus te deu. Você não está valorizando. O pastor estava pregando aqui sobre oferta. Tudo que o homem planta, ele colhe. O que é que você tem semeado com a sua boca? Se você amaldiçoa as coisas da sua própria vida, você quer receber o que em troca? Se você abre a sua boca, amaldiçoa o seu emprego, amaldiçoa a sua vida, amaldiçoa as coisas que Deus te deu, o que você espera receber em troca? Eu convido você hoje a mudar o seu pensamento, a ter uma metanoia, a ter uma mudança de mente. Em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, abra sua boca e adore, e agradeça, e louve ao Senhor. Você vai ver como as coisas em sua volta mudam. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Busque. A palavra de Deus diz que aquele que busca, recebe. Aquele que bate, vai se abrir. Aquele que busca, uma hora vai encontrar. Amém? Então, quando olhamos para o retrovisor, nós sentimos tristeza, porque vemos uma igreja cheia do Espírito Santo. Homens que não tinham medo. Mas eu também fico indignada. Eu não sinto só tristeza, como eu fico indignada. Eu me indigno com a minha própria situação espiritual.
Você precisa se indignar com o seu estado espiritual e dizer: Deus, eu não aceito. Eu não aceito molhar apenas os meus pés. Eu não aceito viver no raso da tua presença. Eu não aceito conhecer a ti, Senhor, apenas de falar. Eu quero conhecer a ti, de andar contigo. Eu quero ter experiências contigo. Você precisa se indignar, se encher de indignação. Sabe por quê? Porque quando a gente se enche de indignação, a gente tem uma ação. Você não pode somente olhar e ver no passado homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que profetizavam, que curavam, que pregavam a palavra com ousadia, que viviam milagres, e olhar e simplesmente se entristecer. Não, você precisa se indignar com o seu estado e dizer: Deus, eu não aceito menos que isso. Se homens e mulheres viveram na tua presença, cheios do teu Espírito Santo, eu também quero isso. Você não pode aceitar menos. Domingo passado o apóstolo estava falando aqui sobre sermos testemunhas de Cristo. Sabe o que você precisa para ser uma testemunha? Você precisa testemunhar de alguma forma. Seja vendo, seja ouvindo. Você precisa estar presente. Você precisa ter relação com aquela situação para você ser uma testemunha. Como que eu e você podemos ser testemunhas de Cristo? Se você não se relaciona com Ele. Você só escuta falar dele. Você escuta pregadores falar de Jesus. Você escuta pessoas falar que teve experiência com Ele. Mas a minha pergunta para você nessa manhã: você tem relacionamento com Jesus? Você caminha com Jesus? Sabe por quê? Porque o mundo tem grande expectativa sobre a manifestação dos filhos de Deus. Quando as pessoas do mundo olham para mim, olham para você, eles querem ver a manifestação do reino, a manifestação do caráter de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E não é em palavras, é em atitudes. Porque sabe, ser cristão não é somente você colocar uma Bíblia debaixo do braço, você vir para a igreja e assistir o culto todos os dias. Vai muito mais além. Muito mais além. As pessoas estão de olho no meu caráter, no seu caráter. O que é que você tem falado por aí? O que é que você tem agido por aí? Porque você diz: eu sou cristão, então eu me pareço com Cristo. Você já leu aquele livro, Discípulo Radical? Aquele livro fala que o cristão, ele tem responsabilidade social. Quando você pega um copo ou uma lata de refrigerante e joga na rua, você não está tendo responsabilidade social. Você está dando um mau exemplo. Então ser cristão, ser testemunha, vai muito além de você estar aqui dentro da igreja. É o que você vive lá fora no seu dia a dia. É o que você vive no seu trabalho. É o que você vive dentro da sua casa. A sua família, que talvez não seja convertida, estão de olho nas suas atitudes. Os seus amigos, que talvez não seja convertido, está de olho nas suas atitudes, na forma que você fala, no que você diz, como você age. Porque você diz que é parecido com Ele. Então nós somos testemunhas vivas de Cristo. Jesus diz: eu no Pai, o Pai em mim, e vocês, e eu em vocês. E vocês em mim. É uma conexão, veja, é uma conexão. Você precisa estar ligado em Jesus. Você precisa estar ligado nele para que você seja um verdadeiro discípulo. Para que você ande como ele, para que você fale como ele. Você precisa ser um verdadeiro discípulo. Você precisa estar conectado à videira. Você precisa estar conectado a ele para ser uma verdadeira testemunha.
Amém? Glória a Deus. Então, quando olhamos para essa igreja primitiva, nós vemos algumas características de uma verdadeira igreja. A primeira característica que eu quero falar para você é que eles estavam reunidos com um único propósito. Jesus diz para eles: vão para Jerusalém, esperem, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então existia um propósito de eles estarem ali reunidos. Qual que era o propósito? Receber o revestimento de poder, receber o Espírito Santo. Esse era o propósito. Então nós vemos uma igreja que se reunia com um propósito. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é o propósito de eu e você estarmos reunidos aqui nessa manhã? Porque você pode estar reunido aqui nessa manhã com motivações erradas. Você pode estar reunido aqui nessa manhã para receber um milagre, para receber uma bênção, para ver qual é o manifestar de Deus aqui, o que Deus vai te dar, o que Deus vai derramar, como é que vai ser o louvor, como é que vai ser a palavra, quem é que vai pregar, quem é que vai ministrar, quem é que vai tocar. Pode ser que você esteja aqui com a motivação errada, mas aquela igreja, ela se reunia com um único propósito: ser cheia do Espírito Santo de Deus. Se eu e você sairmos da nossa casa com esse propósito, você está aqui para ser cheio de Deus, você está aqui para receber da presença dEle, você está aqui para receber revestimento de poder. Porque há um grande perigo. Quando nós viemos para cá com a motivação errada, há um grande perigo. Porque se você não estiver aqui com a motivação, com o propósito da presença dele, você começa a olhar para quem? Para o homem. Você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para o homem. Então você começa a olhar o que as pessoas estão fazendo de errado dentro da igreja. Ah, olha lá. Ah, o André não toca tão bem assim, não. Toca não. Ah, a Letícia não ministra assim. Nossa, mas ela tem a voz fininha assim. Não gosto muito da voz dela, não. Ah, o pastor Vitor. Ah, ele que vai pregar? Ah, não sei não se eu vou, pastor. Então você começa a olhar para o homem. Você começa a colocar defeitos. E sabe o que acontece? Você começa a esfriar. Você começa a esfriar, você começa a colocar defeito nas coisas, você começa a colocar defeito nas pessoas, você vai esfriando, você vai se afastando, daqui a pouco você já está lá fora. Daqui a pouco você já levantou um Deus para você e vai viver sua vida. Por quê? O propósito de você estar reunido aqui nesta manhã, o propósito da igreja de Cristo é a presença dele. O culto não começa aqui. Entenda isso, o culto não começa aqui, o culto começa lá na sua casa. O culto começa aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. É adoração vivida. Não é adoração falada, é adoração vivida. Quando você tem uma vida de adoração, de intimidade com Jesus, fora dessas paredes aqui, lá fora, no seu dia a dia, quando você chega aqui, você simplesmente se derrama, você simplesmente adora, você simplesmente oferece a Ele. Você não vem para aqui para receber, para buscar, para olhar, para reparar nas coisas. Não, você entende que você é igreja, que você é discípulo, que você é um adorador. Então quando você chega aqui, você entende que seu propósito é a presença dele. Você não veio aqui para olhar para o homem, você não veio aqui para olhar para o ministério de louvor, você não veio olhar aqui para quem está pregando, para quem está falando, para quem está tocando. Você veio aqui por causa dele. Você veio aqui pela presença dele. Então, quando a sua motivação, quando o propósito da igreja é a presença de Deus, eles estão ligados, eles estão conectados no mesmo propósito. E o que a palavra diz?
Aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali tem uma igreja aqui reunida em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma igreja aqui reunida por causa da presença, por causa da glória, por causa dele. Jesus, nós não queremos as tuas bênçãos, Jesus. Nós não estamos olhando para as tuas mãos. Nós queremos a tua presença. Como disse Moisés, Senhor, se a tua presença não for conosco, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nem nos faça ir. Eu não quero saber de terra prometida. Eu não quero saber, Senhor, do que o Senhor nos prometeu. Eu quero saber se a tua presença estará conosco. Eu quero saber se a tua presença estará conosco. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Chega, meu irmão. Chega de uma igreja que busca bênçãos. Chega de uma igreja que prega prosperidade. Nós só precisamos de uma coisa: da presença. O Espírito Santo não é uma escolha na vida de um cristão. O Espírito Santo é uma necessidade. Não é uma escolha, é uma necessidade. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nós precisamos da presença dele. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Veja, o dia de Pentecostes, que é esse dia que eles estavam vivendo, ele muda totalmente a história da igreja. Além deles estarem reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, eles foram obedientes. Entenda isso. Para você receber a promessa, para você receber o que Deus prometeu para a igreja, todas as promessas que está aqui, nessa Bíblia, você precisa de uma coisa: obediência. Deus diz: quero obediência e não sacrifício. Obediência quero e não sacrifício. Você quer ser abençoado? Você quer viver uma vida próspera? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter uma vida abundante? Mas você não é obediente a essa palavra. Sem obediência, você não recebe as promessas. Sem obediência, você não vive a promessa. Você precisa aprender, e eu preciso aprender a ser obediente. Sabe, Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os cumpre. É uma vida verdadeira de adoração, de discipulado, de andar com Jesus, não em palavras, mas em amor e obediência à palavra de Deus. Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem para eles, deu um mandamento e deu uma promessa: se vocês permanecerem em Jerusalém, vocês serão cheios do Espírito Santo. Permaneça, permaneça. Sabe qual é uma das maiores dificuldades do ser humano? É permanecer em algo. É permanecer. Quem aqui já começou a academia? Abriu a matrícula lá na academia? No primeiro dia do ano, a Lucy levantou a mão ali. Mas quantas vezes pessoas abriram a matrícula na academia e só foram no dia que abriram a matrícula?
conheço várias pessoas, assim como conheço pessoas que permaneceram. Mas conheço pessoas que foram no dia que abriram a matrícula e nunca mais apareceram na academia. Por quê? É fácil falar, eu vou fazer, eu vou me comprometer. Quando a gente entra no ano novo, né? No primeiro dia do ano, não, eu vou fazer, e a gente faz os projetos. Não, esse ano eu vou fazer a dieta, esse ano eu vou para academia. O André disse que não vai fazer dieta, não. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou buscar mais a Deus, esse ano eu vou fazer. Aí você começa o primeiro dia, o segundo você fala, ai, mas hoje tá chovendo. Não é legal ir pra academia quando tá chovendo. Ai, hoje eu passei um estresse no meu trabalho. Não, hoje... Ai, olha, Senhor, hoje eu não vou fazer não. Porque a gente arruma um monte de desculpa pra permanecer, pra não continuar firme, pra ir até o fim. O que Jesus diz? Aquele que permanecer firme até o fim receberá a coroa da vida. Permaneça, continue na presença dEle, continue aonde Deus te colocou, continue obedecendo, continue sendo fiel, continue adorando, continue na presença, continue orando. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as dores, permaneça, continue, fique firme, porque você vai receber da promessa, você vai receber daquilo que Deus tem para a sua vida. Só recebe aquele que permanece. Só recebe aquele que continua sendo fiel. Aquele que é fiel recebe. Oh, permaneça. Permaneça nele. Aleluias. Esse relógio aqui precisa se converter. Esse relógio aí não é de Deus, não. Amém? Glória a Deus. Então eles obedeceram e eles permaneceram em Jerusalém. Até quando devemos orar? Até quando devemos permanecer? Até quando devemos insistir? Até quando? Eu quero que você abra aí em Lucas 11. Lucas 11, a partir do verso 9. E aí, aqui nós temos a resposta. Até quando devemos insistir para receber? Você que se comprometeu a buscar a Deus esse ano, a ir mais fundo, a receber mais da presença, ouça o que diz essa palavra. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que recebe o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-á. Qual dentre vós, que é pai, que se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo de Deus, aquele que lhe pedirem. Você quer o Espírito Santo de Deus? Aqui está o segredo. Busque, bata, até se abrir, até Ele vir sobre a sua vida. Insista, permaneça, busca, bata, busque, porque aqui está a promessa de Deus. Aqui tem a promessa de Deus dizendo: aquele que me buscar vai receber, aquele que me buscar vai me encontrar, aquele que bater vai se abrir. E eu lhe darei o Espírito Santo de Deus. O apóstolo disse aqui no domingo passado:
A promessa do Espírito Santo é só para mim? É só para Fátima? É só para Joana? Não. É para todos que buscar. É para todos nós. Deus não escolheu uma pessoa, Deus escolheu você. Deus escolheu você, Fátima. Deus escolheu você, Maria. Deus escolheu você, Kátia. Deus tem coisas incríveis e maravilhosas, inimagináveis para a sua vida e para a minha vida. Busque. Eu não posso buscar por você. O pastor não pode buscar por você. O apóstolo não pode buscar por você. Meu irmão, minha irmã, isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode mudar a sua vida a não ser você mesmo. Ouça isso, qual é a mudança que você quer para a sua vida? O que é que você quer viver daqui para os próximos anos? Eu não estou falando do passado, eu não estou falando do que você viveu até hoje. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pedro era um homem, ouça isso. Pedro foi um homem que disse assim para Jesus, Fátima: Jesus, eu morro por você. Eu, Letícia, dou a vida. Eu sou teu discípulo. Eu tenho capacidade de morrer por você, Jesus. Eu te amo tanto que eu morreria por você. Quantas vezes nós dizemos para Deus: eu te amo tanto, Senhor, que eu abriria mão de qualquer coisa. Abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Era Pedro dizendo para Jesus: eu abro mão de tudo, só por você, Jesus. Só que aí aconteceu o que Pedro menos esperava. Prenderam Jesus. E aí, imagina isso. Eu já estou terminando. Jesus foi preso. Os discípulos olhando. Não, ele é poderoso. Ele tem poder, ele vai se soltar. Ele vai pedir para o Pai mandar um raio do céu, vai matar todo mundo. E é agora, vai Jesus. Porque tu és poderoso. Ele vai se soltar, gente, fica calmo. Prenderam Jesus, levaram Jesus, colocaram uma coroa de espinho, açoitaram Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, colocaram uma cruz sobre Jesus e disse: carrega sobre as ruas, como situação de vergonha. E os discípulos olhando, e a palavra diz que os discípulos, Joana, se escondiam com medo. Mas eu imagino, eu conjecturo que dentro do coração deles, eles diziam: não, a qualquer momento, André, a qualquer momento Jesus vai se soltar. A qualquer momento Jesus vai mandar um raio do céu e vai matar todo mundo. Mas eles tinham medo. E eles levam Jesus para a cruz. Jesus é crucificado. Jesus é morto. Jesus é sepultado. Imagina o medo, a tristeza que aqueles discípulos sentiam. Naquele momento que Jesus estava sendo preso, a palavra de Deus diz que Pedro, ele negou Jesus. Apareceu uma mulher para ele, Angélica, que disse assim: você é discípulo dele, né? Você fala como ele, você anda como ele. Eu tenho certeza que você conhece aquele Jesus. E ele diz: não, eu não sei quem é esse homem. Não, eu não conheço. E aí a palavra diz que perguntam 3 vezes para ele, 3 vezes. Sim, é você, eu vi você com ele. Não, eu não conheço Jesus. O mesmo homem que disse que daria a vida. O mesmo homem. Ele nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes eu e você
negamos Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Quantas vezes eu e você já caímos, já falhamos, já erramos? Quantas vezes nós já cantamos que daríamos a vida, que faríamos tudo por Ele, mas quando veio a dificuldade, quando veio a adversidade, quantas vezes em seu coração e em meu coração nós negamos a Ele? Nós falhamos. Quantas vezes você diz assim, eu não vou mais falhar, eu não vou mais pecar, eu juro, Jesus, foi só essa vez, eu não vou mais esfriar, eu não vou mais desviar dos teus caminhos, eu juro, Jesus, agora eu vou ser realmente teu discípulo, eu vou ser realmente cristão, eu vou andar na linha, eu vou fazer tudo certinho, conforme manda a lei, e daqui a pouco você falha. E daqui a pouco você erra. Em pensamentos, em palavras, em atitudes, você falha com Deus direto. Mas sabe de uma coisa? A palavra diz que Jesus ressuscitou. Essa passagem é muito linda. Quando Jesus ele ressuscita, a palavra diz que Pedro ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Jesus diz para ele, Pedro, eu estou te chamando para ser pescador de homens. E quando Pedro diz para Jesus que ele daria a vida por ele, ali Jesus também diz uma palavra para Pedro. Que o inimigo estava pedindo para peneirar a vida de Pedro. Mas ele diz, permanece firme. Eu estou intercedendo por ti. E ali, com essa palavra, Jesus estava dizendo, Pedro, você vai ser peneirado, mas não tenha medo. Eu já estou intercedendo pela sua vida. Você vai vencer. Você vai vencer. Aquele homem voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele não foi chamado para pescar, para voltar a pescar peixe. Quando Jesus encontrou Pedro, ele diz, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você, para pescar homens, para ser pregador. Só que Pedro, quando Jesus morre, ele volta. Ele volta. Oh! Quantas pessoas, quando acontece o que você menos esperava, você volta. Você retrocede. Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas quantas vezes eu e você retrocedemos? Mas Jesus ressuscita e Jesus vai até Pedro. A palavra diz que os discípulos estavam pescando em alto mar. E quem aparece lá naquela praia? Jesus. E a palavra diz que João olha e vê Jesus. A princípio eles não tinham certeza que era Jesus. Mas aí Jesus diz assim para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem, não temos. Aí Jesus diz assim, então lança a rede. Jesus lançou a palavra, lança a rede. Eles lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, as redes vieram cheias de peixe. Ali eles olharam e falavam, é Jesus, é Ele. Ele ressuscitou, eu não acredito, é Jesus. Aí João diz assim, Pedro, olha quem é que está aqui, Pedro, é Jesus. É o Mestre, Ele ressuscitou. Na hora Pedro lembra que ele tinha negado Jesus, que ele tinha negado o Mestre, que ele tinha falhado com ele, que ele tinha errado com o Mestre. Ele disse que daria a vida. Ele disse, eu dou a minha vida por ti. Mas eu neguei, eu falhei, eu pequei, Fátima, eu errei. Jesus estava lá para reestabelecer Pedro. E lembrar Pedro que existia uma promessa sobre a vida dele. A palavra diz que Pedro desce do barco. Nem espera o barco chegar na terra.
Imagina o sentimento de Pedro. Ele se lança na água e ele vai de encontro com Jesus. Quando Jesus encontra ele, Jesus não diz assim para ele: Pedro, tu não disse que me amava? E agora? Onde é que tu estava quando eu fui preso? Onde é que você estava, Pedro? Você disse que daria tudo por mim. Onde é que você estava quando eu fui crucificado? Jesus não te julga. Jesus não me julga. Jesus não julga. Jesus diz assim para Pedro: tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me ama? E ele fala 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. É Jesus dizendo assim: Pedro, eu sei. Eu conheço o teu coração. Eu sei, Pedro, preste atenção. Eu sei, Pedro, aonde você pode ir hoje. Eu sei, Pedro, quem você foi lá atrás. Eu sei, Pedro, quem você era quando eu te encontrei. Preste atenção. Jesus sabe quem você era quando ele te encontrou. Jesus sabe quem era você no íntimo da sua alma, no íntimo do seu coração. Ele sabe a pessoa que você era, como você era egoísta, como você era ruim, como você era mau. Ele te conhece quando ele te encontrou no lamaçal do pecado. Ele sabe como você era. Ele sabe como você era. Ele sabe. Ele sabe os meus pecados, os seus pecados, os seus erros e as suas falhas. É Jesus dizendo: Pedro, eu sei. Mas preste atenção. Apacenta as minhas ovelhas. É Jesus dizendo assim: eu sei que você me negou 3 vezes. Eu sei que hoje, Pedro, a sua capacidade de me amar é até aqui. Mas sabe o que você disse lá no passado? Que você me amaria e daria a vida por mim? Sabe? Você vai chegar a esse nível. Eu sei quem você foi no seu passado, eu sei quem você é hoje, mas eu sei quem você pode chegar a ser. Preste atenção, Deus sabe quem você é hoje, Deus sabe o seu passado, Deus conhece. Ele conhece, mas Ele não está preso no passado, Ele não está preso no hoje. Ele está olhando quem você pode se tornar lá na frente. E Jesus está dizendo: Pedro, você vai dar a vida por mim. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo de Deus que você dará a vida por mim. E essa palavra se cumpre na vida de Pedro. A palavra diz que quando Pedro foi cheio, Joana, do Espírito Santo de Deus, quase 3.000 almas se converteram quando Pedro pregava. Cadê o ministério de louvor? Se coloque de pé. A palavra diz que Pedro, ele foi preso. Pedro foi preso. E Deus envia anjos para libertar Pedro da prisão. Todos daquela prisão ficaram atônicos. Como assim? Como aconteceu? Os soldados estavam ali no mesmo lugar, eles não saíram. Como que aquele homem passou? A palavra de Deus diz em Atos que a sombra de Pedro curava. Era aquele mesmo homem que falhou, que errou, que pecou, que caiu, que talvez você se identifique hoje. Preste atenção. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Você pode ter caído, você pode ter andado na escuridão da noite, você pode ter errado, ter falhado com Jesus, ainda que você tenha dito para Ele que você daria a vida por Ele, mas Ele não desiste de você. Em algum momento você se esfriou. Ele não desiste de você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E Ele tem uma promessa sobre a sua vida para você viver coisas grandes e sobrenaturais. Que você nesta manhã
Ouça isso. Que você nessa manhã receba capacitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o que eu profetizo sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, uma coisa que é o ministério do Espírito Santo é nos capacitar para fazer a obra. Jesus, ele iniciou a obra, mas quem continua a obra somos eu e você. O Atos 29 da Bíblia, Fátima, quem escreve é eu e você. Somos eu e você. O Espírito Santo nos capacita a fazer a obra. E qual que é a obra? Qual que é o chamado universal de Jesus? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado nacional para mim, para você, universal. E o Espírito Santo nos capacita a ir, a fazer discípulos, a batizar e ensinar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então que você receba nessa manhã capacitação do Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero profetizar nessa manhã que toda frieza espiritual venha a cair por terra em nome de Jesus, que você receba a presença de Deus, que você receba capacitação, que você seja cheio para pregar, para ministrar, para curar, para falar da palavra, para fazer discípulos, para batizar. Seja cheio desse Espírito Santo de Deus, que te levará a águas mais profundas, que te levará a níveis mais profundos na presença de Deus. Existem lugares que você ainda não foi na presença dele, que você possa receber nesta manhã a unção do Espírito Santo de Deus.